Só vai haver desemprego e demissão em massa se não tiver carga aqui no Porto de Itajaí. Porque, pela lei, toda a área da poligonal do porto organizado, quando você opera dentro dessa poligonal, necessariamente tem que contratar mão de obra do órgão. Então, se o porto for concedido, o porto vai continuar com a sua poligonal. E dentro dessa poligonal, o órgão gestor de mão de obra vai ser necessariamente demandado. James, obrigada pela entrevista, bom dia. O edital de arrendamento do Porto Provisório dos berços 3 e 4, ele sofreu uma reviravolta inédita ontem, na quinta-feira. A Superintendência decidiu então renovar o contrato com a EPM Terminals e mesmo tendo lançado aquele contrato provisório que inclusive já tinha um vencedor. O senhor ocupa um cargo no Conselho Federal da OAB, no direito marítimo. Do ponto de vista jurídico, como explica essa mudança drástica de estratégia da Superintendência do Porto de Itajaí? Bom dia, primeiro, né? Em relação a essa questão dessa mudança, eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque, acima de tudo, a Superintendência do Porto de Itajaí preservou o interesse público, né? E qual seria o interesse público nesse caso? Seria manter a operação, não só a operação em terra, mas principalmente ter perspectivas de receber navios, que no modelo até então lançado não havia uma garantia explícita dessa situação. Então, na verdade foram 2 editais do procedimento de seleção simplificada, né? A primeira para a área A, a segunda para a área B. A sua pergunta é referente à área A, que é a da atual arrendatária. E dentro da parte prática de toda essa questão, inclusive nós tivemos uma reunião na segunda-feira com o superintendente Fábio da Veiga, dentro do OAB, com a presidente local aqui, a doutora Raquel Seglaga Reis, o doutor Pablo, que também participou, e nós mesmos indicamos essa viabilidade para eles, né? Então, eu acho que ele foi muito inteligente dessa parte de manter a EPM nesse processo, porque não só da parte, antes mesmo da parte jurídica, existe a parte prática operacional. Eu vou te citar alguns detalhes. Por exemplo, como fazer o alfandegamento dessa área ao novo titular? Isso é um processo que demora no mínimo 9 meses. Então, na minha opinião particular até mesmo, eu acho que esse processo inviabilizava uma licitação a certame. Ela teria que, independente de qualquer coisa, por mais que os valores ofertados fossem até menores, em razão do interesse público, da manutenção da atividade portuária em Itajaí, que reflete em todo o estado, eu acho que a decisão foi muito acertada. Havia uma preocupação da categoria, principalmente dos trabalhadores, de que realmente não houvesse linhas, não houvesse operação. Então, de fato, esse risco existia. Com certeza existia, e não só para os trabalhadores, mas isso atinge diretamente todos os outros players aqui da região e do estado, e eu posso até afirmar que do Brasil, porque dada a relevância do nosso porto aqui de Itajaí. É possível que a empresa vencedora, a Cetil, ela entre com um processo, judicialize a questão, né? Porque ela tinha vencido o certame provisório. Para assumir agora, com essa reviravolta, o Porto aceitou que a EPM opere com 50% do valor que ela vinha pagando, né? Isso não pode ser considerado como uma renúncia dos cofres públicos? Esse prejuízo aos cofres não pode também causar uma ação de improbidade? Bom, primeira coisa, né? Repito, eu acho que o Porto está muito bem resguardado na questão de manter o interesse público, né? Ele está em que pese, eu acho que é um pouco mais de 50%, se eu não me engano são 2 milhões e 500, algo nesse sentido, 2 milhões e 700, quando era na ordem dos 4 milhões, né? Então, esse suposto prejuízo que pode ser eventualmente levantado, eu acho que ele é absolutamente compensado com a manutenção dos empregos na região, com a manutenção da operação na região e com a arrecadação de impostos para todo o estado de Santa Catarina, e fora as interferências indiretas que isso venha a acontecer. Então, sim, por óbvio, pode, o direito de ingressar com uma ação, né, é da parte, claro, pode vir a acontecer, mas eu acho que o Porto tem um bom jurídico, ele está muito bem embasado para essa questão.
Pouco se fala publicamente que a IPM, inicialmente, ela quis reduzir um contrato de 4 milhões para 500 mil, e nos últimos tempos, né, e tem alterado escalas também de armadores de Itajaí para Itapoá, esvaziando então a operação aqui do Porto de Itajaiense. Essa renovação do contrato traz alguma garantia de manutenção do movimento da clientela e das linhas dos portos? Bom, particularmente eu desconheço essa efetividade da transferência das linhas, mas de qualquer forma, a atual operadora do porto aqui, a IPM Terminals, ela está acima dela, está a Maersk, que trabalha aqui numa espécie de verticalização, que por outro lado também é a dona do porto de Itapoá. Então, eventual transferência de linha, eu acho que está dentro da discricionariedade da empresa privada, né, das estratégias deles. E com relação à questão de ela estar aqui, mantida aqui e eventualmente não movimentar as linhas, eu não acredito muito nessa hipótese, porque há dois fatores. Primeiro, é uma conversa de mercado, mas que já é uma realidade, que a própria Portonave ela vai investir agora quase que 100 milhões na reestruturação do seu berço para receber os navios maiores, os 366 em diante. Então, por óbvio, ela vai precisar também ter onde parar as operações dela. Provavelmente, acredito eu, que ela vai também utilizar do berço público de Itajaí, né? Não sei se numa joint venture, qual a estruturação contratual, se vai fazer isso ou não, mas é uma das possibilidades. Então, eu acho que essa manutenção e até a MMC que a gente fala, né, movimentação mínima, né, eu acho que ela vai manter. Particularmente, eu entendo que não faria sentido eles ficarem aqui para não querer operar. E de qualquer forma, o próprio edital que foi lançado, que teve a vencedora, não previa movimentação mínima. Então, o que importa para nós aqui da região é não só a questão da operação, mas sim a linha, o recebimento da linha, a carga que vem lá de fora. Então, eu acho que vai ficar preservado e acredito no sucesso aí transitório dessa situação. Portonave, então, inicia novamente uma obra de reestruturação do berço? Já tem data? O senhor tem alguns detalhes sobre essa operação? Eu não sei exatamente da data, mas o próprio Patrício Júnior, conversei com ele, ele afirmou que essa obra é uma obra estratégica da empresa e que vai ser realizada, sim, são investimentos milionários para que eles possam aí estar preparados para o futuro e garantir a recepção das cargas e dos navios maiores aqui na nossa região. A superintendência alega que não haveria tempo hábil, o senhor falou há pouco também que não haveria tempo hábil para essa mudança de arrendatário dos berços ali para uma nova operação, né? Se já se tinha conhecimento de que não havia esse tempo hábil, por que se abriu o processo de licitação com a possibilidade de vinda de uma nova empresa? Houve algum tipo de responsabilidade na sua visão nessa empreitada aí da mudança de arrendatário? É difícil palpitar, vamos dizer assim, porque eu não estava à frente, né? Mas eu sei que existe um cronograma, existia sempre o cronograma da desestatização do governo federal, que provavelmente estava agendado agora por esse último trimestre do ano, que provavelmente, esperamos aqui que seja cumprido esse cronograma. Hoje o edital está sob análise do TCU, então o Ministério da Infraestrutura vem conversando, eles vêm fazendo alinhamento técnico, né, de questões, de parâmetros, enfim. Então logo sai o acórdão do TCU, vai ser possível publicar esse edital. Então, voltando à questão, eu não vejo assim, prejuízo nesse sentido. Se o calendário do governo federal tivesse sido cumprido, conforme anunciado, o Porto Itajaí já estaria privatizado, correto? Correto. Esse atraso no lançamento do edital da privatização definitivo acabou ocasionando todo esse imbróglio que a gente está vivendo agora com relação ao edital de arrendamento, né, o provisório. Houve alguma incompetência do governo federal nessa demora para privatizar o Porto de Itajaí? Eu não sei se a palavra correta seria incompetência, porque é um processo muito complexo, ele demanda um estudo prévio que também é complexo, econômico, questão da relação porto-cidade. É uma conjuntura de fatores que fazem com que esse processo tenha o seu andamento mais rápido ou não, e também depende nem só da SPI, nem só do governo federal. Esse processo passa por TCU, ANTAC, enfim, são uma série de agentes que agem ali para que esse processo tenha sucesso. Então, eu não vejo que teve nenhuma incompetência, não seria a palavra, mas até porque o cronograma, até onde eu acompanhei, era para ser feito agora, nesse último semestre, né?
E eu acredito que pode ser que saia esse ano, sim. As notícias, né, as informações que a gente tem acompanhado, inclusive lá em Brasília, é que saindo aí o acórdão do TCU, o edital poderá ser publicado ainda esse ano. Então, eu acredito ainda no sucesso. O presidente Lula, então, volta ao governo a partir do ano que vem, eleito aí com as eleições de 30 de outubro, né, pela maioria dos brasileiros. Ele tem uma visão diferente do governo Bolsonaro. Corre o risco dessa privatização não sair? O processo de Itajaí já é um processo muito maduro, né? Ele está, inclusive, mais avançado que o processo que ocorre em Santos. Pode sim haver uma intervenção, porém até o momento o Ministério da Infraestrutura não foi provocado pela equipe de transição, a nova equipe que está sendo demandada agora, que está fazendo esse processo. Em relação a esse avanço do processo, eu não posso garantir que não tenha essa reviravolta, mas eu acho que sai esse ano, estou muito confiante pelo fato do amadurecimento e da fase que já se encontra, porque a partir do momento que passar pelo TCU, já pode ser feito o edital, lançado, nós temos até dezembro, né, praticamente, para realizar isso. O edital de concessão do porto prevê que nesse primeiro momento empresas donas de navio estão proibidas de participar da concessão do cais. Isso é bom ou ruim para a cidade e para o mercado? É uma questão bem complexa, porque nós temos a nível mundial uma concentração de armadores que regem aí as regras do tráfico internacional das mercadorias. Aqui em Santa Catarina, nós temos dois grandes armadores que já verticalizaram as suas operações, que é a TIL, através da Porto Nave, e nós temos a Maersk, que comprou a Hamburg Sud, que é a dona do Porto Itapoá e que, por sua vez, também movimenta aqui e opera aqui em Itajaí. Esses mesmos dois players são sócios em Santos também, na BTP. Eu vejo que a questão nasceu em Santos, não é exatamente aqui de Itajaí, porque lá também tem os interesses da Santos Brasil, o mercado lá é um tanto quanto mais acirrado nesse sentido. A competição é sempre saudável, né? Com certeza, quanto mais players tiver no mercado, mas eu, particularmente, eu sou contra o impedimento. Eu acho que existem situações, remédios aí que podem ser usados, até mesmo regulatórios, que possam pesar essa questão, eventualmente, posso fazer algumas amarras nesse sentido. Porque, volto a questionar, não adianta nós termos um vencedor de licitação que não tenha linhas internacionais, que levem a nossa carga aqui do Porto de Itajaí. Então, quem tem isso são os grandes armadores. É muito delicada essa questão. Tirar ele do jogo é um risco, então. Exatamente, é um risco. Eu particularmente, eu vejo como um risco, porque a gente tem que ter quem traga a carga e quem leva a carga. A operação portuária em si, claro, é muito complexa, é vultuosa, demanda investimentos, né? O que vale nesse jogo para fins aí de ter o sucesso, de ter a movimentação, é a chegada e a saída da carga. Existe esse movimento, inclusive existem umas associações que entraram no CAD, tem associações aí que estão brigando no TCU, etc., colocando isso, mas particularmente eu vejo que tem que ser visto de formas diferentes, né? Itajaí ser tratado de uma forma e Santos de outra. Mas existem remédios, no meu entender, que possam contemplar aí um edital mais saudável nesse sentido, que garante uma competição real no mercado. E há a perspectiva desse edital mudar para Itajaí, de essas donas de barcos elas poderem entrarem no jogo? Particularmente eu não sei como está isso avançado hoje, junto com as últimas decisões, aí, as últimas conversas com o governo, TCU, CAD. Não posso afirmar se isso pode voltar ou não já para esse primeiro momento. Mas é um detalhe que as entidades que estão tão engajadas aí com o Porto, como a Fiesc, a própria ACI de Itajaí, elas tenham um tipo de atenção a isso? Eu acho que é sempre importante acompanhar, porque, afinal de contas, eles estão representando os interesses de quem está em terra aqui, da indústria, do comércio, dos importadores. Então, com certeza, vale esse acompanhamento, essa visão aí, para garantir que isso se mantenha, mas especialmente que chame a carga para cá. Ainda de acordo com o edital, após a privatização, as empresas que operam nos terminais portuários, a montante, elas serão responsáveis também pela dragagem. Hoje elas não fazem a dragagem, né? O serviço não é feito por eles, e esse serviço atualmente é bancado pelas autoridades públicas. Ele tem um custo aí de cerca de 4 milhões, né? As empresas privadas estão dispostas a arcar com esse custo? Primeiro que os terminais a montante fazem sim a sua dragagem.
Eles investem milhões por ano, tanto para a dragagem do canal de acesso, quanto da sua bacia de evolução lá em cima. Eu posso citar como 2 exemplos a própria Politerminais, o T-Porte, que em conjunto fazem todos os investimentos de melhoria na sinalização do rio, das boias, enfim, a requerimento da praticagem da própria marinha, a própria dragagem de manutenção. Então, essa dragagem já é feita pelos terminais a montantes. São 2 questões. Existe a questão da dragagem do canal de acesso e bacia de evolução aqui na frente, vamos chamar assim, e a dragagem a montante. Mas então, hoje, essas empresas já custeiam isso, sob suas próprias despesas. Então, com relação ao edital, se eventualmente sair que o novo concessionário tenha que fazer a dragagem geral, que inclusive vai beneficiar outros fatores, como a questão das enchentes, por exemplo, pela macro bacia aqui de Itajaí, como já foi feito lá atrás e funcionou de uma forma assim muito positiva, vai depender ao final de tudo do que o TCU decidir. Até onde eu acompanhei, tinha sido feita uma previsão de um calado médio histórico, e esse calado deveria ser cumprido pelo novo concessionário, além da dragagem aqui da bacia e da entrada do canal de acesso. Se tiver que manter essa exigência no edital, é ótimo. Acho que todos aqui de Itajaí serão beneficiados com isso. Se eventualmente for sair sem essa obrigação, paciência. Vamos ter que buscar recurso aqui no governo do estado, enfim. Aí existem outros meios para isso. É interessante isso que tu falou da frente, porque quando a gente se discute porto, complexo portuário, se fixa muito aqui na frente mesmo, né? ITM Terminals, Portonave e a bacia de evolução. Só que a gente tem o rio e tem vários terminais privados ao longo aí do rio Itajaí. Não só terminais privados, né? Grandes estaleiros nós temos, é uma gama enorme ali de players, que a própria indústria da pesca está relacionada ali. São N situações ali que tem que ser observadas, né, nesse sentido. E esses estaleiros, essas indústrias, eles são responsáveis aí pela economia, né, por fazer girar essa roda, né, e esse processo de dragagem, então ele já é incluso aí, né, já há essa discussão, já é esse arrendamento entre as empresas para ficar mantendo calado as condições do rio até a montante? O que até onde eu me acompanhei, o que seria feito seria o seguinte: o concessionário novo faria essa macro dragagem, vamos chamar assim, lá de cima, para cima do T-Porte até aqui próximo ali a Brascarne, seria a responsabilidade dele, e depois a manutenção por conta das próprias empresas, né, que atuam. E da parte aqui da bacia de evolução, do canal de acesso, ficaria em cargo, por óbvio, do concessionário também, que ali vai gestionar, né, a sua capacidade, o momento de fazer conforme a conveniência da chegada dos navios maiores, etc. Né? E já há uma discussão também sobre a bacia de evolução, porque ela tem que avançar também para receber os navios maiores, e geralmente essas obras mais caras eram bancadas pelo governo federal. Isso já está em discussão também com a ANTAQ, com as operadoras, para que se levem à terceira fase aí da bacia de evolução? Sim, o edital já contempla essa situação, e, na minha opinião, também isso tem que ser uma prioridade, né? Porque isso reflete no recebimento e até no envio de cargas de toda a região. O que o mercado prefere? Que a autoridade portuária seja pública ou privada? Privada. Por quê? Bom, por N questões, né? Nós vimos aí ao longo dos anos a questão da ineficiência das autoridades portuárias públicas. A partir do momento que se começou a falar no termo desestatização, e algumas dessas autoridades vieram a se preparar para o lançamento desses editais, nós acompanhamos aí que houve uma retomada aí do crescimento, redução de custos, ou seja, para esses ativos serem lançados pelo governo, ele não pode ser um ativo precário que está dando prejuízo. Então, em pouco tempo que eu não digo, mas uma gama aí de uns 3, 4 anos, houve uma ascensão, uma eficiência, um profissionalismo nessa gestão, mesmo sendo público. Fora as questões aí de corrupção, que também isso diminui muito. Aqui no Porto Itajaí a gente teve a Operação Influenza em 2008, que foi, né? Então, existem diversos fatores positivos nesse sentido, da eficiência, não só, em especial da gestão privatizada. Por quê? O que acontece aqui no Brasil? Nós temos 3 formas de regime jurídico para portos e terminais privados. Quais são eles? Concessão, quando você concede o porto
como seria agora o caso de Itajaí. Estão usando esse termo desestatização, mas é uma concessão. O jurídico, o correto, né, sem inventar aí, é concessão, vai conceder o porto para um privado. Então, esse é o modelo da concessão. Existe também a questão do arrendamento. O que é o arrendamento? O arrendamento, você tem o porto, a poligonal do porto organizado, onde você arrenda uma área específica, um contrato de arrendamento. E, por outro lado, fora da poligonal do porto organizado, nós temos a autorização, a outorga de autorização, que é celebrada mediante o contrato de adesão com o privado. O privado vai lá, adquire a área, faz o plano dele, apresenta, tem todo um processo junto ao Ministério da Infraestrutura e ANTAC, e ele vai ter essa autorização para ter o terminal privado dele. A gestão privada é completamente diferente da gestão pública. A gestão pública, para você trocar esse microfone aqui, você tem que abrir uma licitação. Sim. Na gestão privada, você vai lá, faz um orçamento, troca. A agilidade desses momentos impactam muito. Por exemplo, para você trocar os portainers, por exemplo, a gestão privada vai lá, faz orçamento, bida com 2, 3, 4, 5, quantos forem. A gestão pública é diferente. Então, a amarra do gestor público é muito grande também. É até injusto em alguns momentos falar que é demorado. Às vezes não é pelo gestor, às vezes é o processo que demora. E o mercado hoje, o mercado marítimo, portuário, ele é um mercado agressivo, é rápido. Essa situação que estão passando aqui, eventualmente num período curto já começar a trocar linha e tal. Então, isso tem que ser levado sim para o privado, sobre as amarras assim, de contratos com muita transparência, com objetivos bem delimitados, com regras bem delimitadas. A concessão, por exemplo, você tem um prazo de 70 anos. Pode ser renovado lá na frente, hoje, pela 12.815. O arrendamento, você tem 35, pode ser renovado por 35. Então, existem situações jurídicas, né, que já estão legais, que estão nas normas, que permitem esses diferentes tipos de modelo de gestão, que implicam nesses modelos de gestão. Então, particularmente, eu acho que o privado se destaca muito mais por todas essas questões, assim, do próprio compliance interno das empresas, dessa necessidade de investimento, aportes, é tudo muito mais rápido. Então, eu defendo que a parte privada, em especial nesse mercado, em especial no mercado de movimentação de contêineres, não tenho dúvidas que é a melhor solução. Há uma preocupação com relação ao fato de o porto ficar no centro da cidade, no coração, né, e impactar na infraestrutura da cidade, né? Quando tu privatiza, será que vai ter esse cuidado com a cidade, com as pessoas que estão ali, com os problemas que são da cidade, mas que são também provocados pela operação portuária? Olha, quando o Marcelo Salles, o superintendente, junto aí com o governo, foi lá e pediu para que o porto fosse privatizado, eu acho que eles foram muito felizes nesse sentido, porque ele, como um visionário que já sentiu esse peso na mão da dificuldade de você competir com o privado, que nós temos um super privado na nossa frente aqui com excelência, né, de atendimento, movimentação, enfim, sem comentários. E lá atrás eles, eu acho, visualizaram essa questão de mercado, dessa dificuldade, tanto que colocaram o porto nesse programa do governo federal. E isso, ao longo dos anos, recai justamente no retorno financeiro para a cidade, retorno seja de impostos, de serviços terceirizados, etc., das tradings, dos agentes de carga, despachantes aduaneiros, etc. Com relação à relação porto-cidade, atualmente, até pelo edital que vai sair agora, o que foi delimitado? Que as áreas não operacionais do porto vão continuar com a municipalidade. Ou seja, o que provavelmente eles vão tirar da poligonal essas áreas, que seriam a marejada, ali a parte da marina, aqui tem uma área muito interessante aqui na fazenda também. Então essas áreas vão permanecer com o município. Até porque aqui em Itajaí, como você mesmo falou, as nossas áreas nobres são as áreas do porto, né? Itajaí é conhecido como uma cidade portuária limpa. Então, essas áreas vão continuar com a municipalidade. Eu não sei exatamente qual vai ser o tipo de contrato, a formatação jurídica que vão dar para isso, mas hoje o atual edital já prevê que as áreas não operacionais vão continuar com a municipalidade, que vai poder explorar, por exemplo, o Fábio da Veiga nos apresentou um projeto belíssimo de um
de um terminal para recebimento de passageiros. Então, eu acho que Itajaí, acontecendo todas essas ações, vai ser muito beneficiada com isso. Uma preocupação do sindicato e dos trabalhadores com relação à perda de direitos e a ameaça de desemprego em massa caso ocorra a privatização. Quais a importância para os portuários no cenário atual do porto aí? Olha, quem tinha que responder isso é o Dr. Pablo Vargas, aí, que atua brilhantemente nessa área, mas eu posso já dar minha opinião jurídica aqui. Só vai haver desemprego e demissão em massa se não tiver carga aqui no Porto Itajaí. Por quê? Porque, pela lei, toda a área da poligonal do porto organizado, quando você opera dentro dessa poligonal, você necessariamente tem que contratar mão de obra do OGMO. Então, se o porto for concedido, o porto vai continuar com a sua poligonal. E dentro dessa poligonal, o órgão gestor de mão de obra vai ser necessariamente demandado.